Estamos juntos mais uma vez para lermos o livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Despedidas. Em muitas ocasiões, colaborei nos serviços de socorro aos recém-desencarnados, mormente nas preces memorativas, mas estava longe de calcular as lutas de um morto. Amargurado e aflito, qual me achava, ponderei os sofrimentos dos que abandonam a experiência física sem qualquer preparação. Se eu, que consagrara longos anos aos estudos espiritualistas, encontrava óbices tão grandes que não ocorreria aos homens comuns, que não cogitam dos problemas relativos à alma? Ali, à frente de meus próprios amigos, sentia-me um torvelinho de contraditórias sensações. Para quem apelar? Atenções perturbadoras. Marta afagou-me a cabeça exausta e pediu-me calma. Esclareceu que as dificuldades eram justas. Muita gente se despede do mundo carnal sem obstáculos e sem desagradáveis incidentes. Ou seja, o caso dele, do Frederico, se dava por conta da sua curiosidade. Diz Marta, vou repetir, muita gente se despede do mundo carnal sem obstáculos, sem desagradáveis incidentes. Inúmeras almas dormem longuíssimos sonos, outras nada percebem. Nada em consciência infantil em que vazam as impressões. Comigo, porém, a situação se modificava. Adestrar a mente para enfrentar a grande transição no campo do serviço ativo a que me dedicara, convivera com os problemas do espírito durante muito tempo, em esforço diário, fizera relações extensas entre encarnados e desencarnados e não poderia evitar que, perante o corpo inerte, se concentrasse em manifestações mentais heterogêneas. Nem todos os pensamentos ali congregados traduziam amor e auxílio fraternais. As opiniões a meu respeito divergiam entre si, formando corrente de força menos simpáticas. Alguns conhecidos me atiravam flores que eu não merecia, ao passo que outros me crivavam de espinhos dilacerantes. Situava-se, pois, num quadro de impressões complexas. As informações procediam da filha querida, em suaves esclarecimentos. Acrescentou que não devia preocupar-me em excesso. A perturbação era passageira. Quando se dispersassem as atenções centralizadas no funeral, respiraria contente. Contrafeito, registrei as explicações, meditando no ensinamento que recebia. A vida real para mim agora era a do espírito, a que recomeça com a extinção da carcaça física. Que desejo experimentei de materializar-me diante de todos, rogando a esmola da oração sincera. Como suspirei pela concessão de uma oportunidade de solicitar desculpas pelas minhas fraquezas. Se os amigos presentes me esquecessem os erros humanos e me auxiliassem com a prece, naturalmente o equilíbrio me beneficiaria imediatamente. Vigorosos recursos os sustentariam o coração, mas era tarde para ensinar atitudes íntimas de caridade e perdão. Pensei nos que haviam partido antes de mim, experimentando as aflições que me assaltavam, e consolei-me. E não me esqueci de que os encarnados a ajuizaram com tanta facilidade relativamente à minha situação. Também seriam chamados depois à verdade espiritual, tanto quanto ocorria a mim mesmo. Não me cabia reagir inutilmente por intermédio da angústia. O tempo é nosso abençoado renovador. Desligado, enfim. Mais alguns instantes escoaram difíceis quando inopinado abalo me resolveu o ser. Supus haver sido projetado a enorme distância. O irmão Andrade e Marta, naturalmente prevenidos, ampararam-me com mais forças. Confesso que o choque me assaltou com tão grande violência que julguei chegado o momento de outra morte.
Dentro em pouco, no entanto, o coração se refez, equilibrou-se a respiração e Bezerra surgiu sorridente a indagar se o desligamento ocorrera normal. Abraçaram-me os três satisfeitos. Explicou-me o respeitável benfeitor que até ali meu corpo espiritual fora como um balão cativo, mas doravante disporia de real liberdade interior. Pensaria com clareza, movimentar-me-ia sem obstáculos e teria dificuldades mais precisas. Com efeito, não obstante sentir-me enfraquecido e sonolento, guardava mais segurança. Meus olhos e ouvidos, principalmente, registravam imagens e sons com relativa exatidão. As perturbações da hora não me afetavam com a intensidade de minutos antes. Esclareceu Bezerra que, a maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório dependia, em grande parte, da vida mental dos ideais a que se liga o homem na experiência terrestre. Recomendou-me observar por mim mesmo as transformações de que era objetivo. Examinei-me com atenção e reparei efetivamente que no íntimo me achava fortalecido, remoçado, sem a carga de mazelas fisiológicas. Conseguia locomover-me sem auxílio, embora imperfeitamente. Inalava o ar com alegria e Marta notou que meu júbilo era maior e minha sensação de leveza mais fascinante. Quando eu pudesse respirar o oxigênio de cima, qual nadador que bebe água cristalina da corrente purificada, distante do tisnado líquido das margens, francamente, a morte do corpo fora milagroso banho de rejuvenescimento. Sentia-me alegre, robusto e feliz. Readquirindo minhas possibilidades de analisar com exatidão, passei a refletir nos problemas de ordem material. Como se fixaria o futuro doméstico? Que providências mobilizar a benefício de todos? Tais indagações, como se me requisitavam a mente a plano diverso. Faleciam-me as forças de novo. Ele tem que aprender que não pode pensar em nada material. Não é? Faleciam-me as forças de novo. Bezerra percebeu o que se passava, bateu-me nos ombros amigavelmente e aconselhou. Você conhece agora mais que nunca o poder do pensamento. Procure o alto. Compreendi a referência e modifiquei-me interiormente. Em dificuldades. Reajustado, notei que podia enfrentar os conflitos da hora sem embaraços de vulto. O irmão Andrade acentuou que, livre dos últimos remanescentes do corpo carnal, eu conseguiria aproximar-me dos amigos sem choques de maior importância, aconselhando, porém, a não me avizinhar em demasia das vísceras cadavéricas, em cuja contemplação talvez me fosse acometido por impressões desequilibrantes. As novidades sucediam-se umas às outras. Aquinhoado por visão mais segura, reparei, estupefato, que desencarnados em grande número se apenhavam ao redor. Entidade menos simpática, quase rente a nós, dizia para outra que lhe era semelhante. O enterro do velho Jacó, aquele mesmo que nos doutrinou há tempos, não se recorda? Perfeitamente, respondeu o interlocutor, gargalhando. Daria tudo para ver-lhe a cara. Riam-se gostosamente. Memória funcionando sem empecilhos, registrando-lhe os apontamentos sarcásticos, localizei-os na lembrança. Eram perseguidores de uma jovem internada numa casa de nervos. Evoquei as particularidades da reunião em que me havia entendido com eles. Achava-me sumamente enfraquecido. Mesmo assim, gostaria de responder-lhe. Rememorei o interesse com que eu recebera a descrição da médium vidente e em relação a ambos, e confirmava, admirável, por mim mesmo, os informes com que fora presenteado. Sacrificaria muita coisa para interpelá-los, fazendo-lhes sentir o erro em que laboravam, e dispunha-me a interferir quando o irmão Andrade me controlou os impulsos, acrescentando: não faça isso, provocaria contenda desagradável e inútil. Além do mais, eles não nos veem, respiram noutra faixa vibratória. Realmente, procediam como se não nos vissem.
permaneciam junto de nós, sem perceber-nos, tanto quanto no outro tempo me movimentava por minha vez ao pé das entidades desencarnadas, sem notar-lhe a presença. Haverá tempo, frisou o amigo bondoso e calmo. Observando-me o encorajamento, conduziram-me aos três à vizinhança imediata do corpo hirto. Não obstante as melhoras que me sentia possuído, não conseguia atravessar a onda de força que se improvisara ao longo dos veículos. Desejava ardentemente penetrar o recinto doméstico e, sobretudo, espargir sobre os entes amados que ficariam distantes os meus pensamentos de amor, reconhecimento e esperança. Bezerra, porém, avisou prudentemente: não estamos, é desaconselhável por agora a perda de reservas. Conteitei-me, buscando avistar amigos nos automóveis. Grupinho de conhecidos atraiu minha atenção. Avancei para eles, mas fui constrangido a afastar-me, decepcionado. Comentavam a política em agressiva atitude. Mergulhavam a mente em disputas desnecessárias. Pela primeira vez, verifiquei que os espíritos inferiores não se comunicam somente nas sessões doutrinárias. A palestra, apesar de desenvolver-se discreta, apresentava notas de intercâmbio com o plano invisível, em cujos domínios ingressava eu, receoso e encantado. Um amigo expressava-se quanto aos problemas da vereança municipal, perfeitamente entrosado com uma entidade menos digna, que ali, ante meus olhos espantados, o subjugava quase que por completo, obrigando-o a proferir sentenças desrespeitosas e cruéis. Retrocedi instintivamente. Você, Jacó, falou Bezerra, em tom grave, por enquanto ainda não pode suportar estes dardos mentais. Encaminhamo-nos então para outro ângulo da rua. Descobri nova agremiação de pessoas às quais me afeiçoara profundamente. Busquei-lhes a companhia. Ansioso, seguido de perto pelos benfeitores, contudo, outra desilusão me aguardava. Falava-se em voz baixa sobre as despesas prováveis com o enterramento dos meus despojos. Emitia-se julgamento apressado, envolvendo-se meu nome em impressões desarmoniosas e rudes. Recuei como já o fizera. Bezerra abraçou-me, compreensivo, e receitou paciência. Abeirava-me de profundo desalento, quando, não longe em certo veículo, observei a formação de lindos círculos de luz. O irmão Andrade, atendendo-me à indagação silenciosa, esclareceu. Naquele carro, temos a claridade da oração sincera. Pedi aos protetores me auxiliassem à procura semelhante abrigo mais depressa. Alcancei-o e rejubilei-me. Alguns companheiros ofertavam-me os recursos da prece santificante. Tamanho foi o meu contentamento que quase me ajoelhei feliz. Aquela rogativa que formulava a Jesus, em benefício de minha paz, constituía dádiva celeste. Do pequeno conjunto emanava energia confortadora que penetrava à maneira de chuva balsâmica. A oração influenciara-me docemente. Creio que os recém-desencarnados, quase sempre, necessitam do pensamento fraterno dos que se demoram no círculo carnal. Explicou Bezerra que os recém-libertos comumente precisam do socorro espiritual dos entes queridos para se desembaraçarem sem delonga dos liames que ainda os prendem à experiência material. Com o auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do porvir. Que nos sirva de alento, meus amigos, que passemos a respeitar os nossos entes queridos que partem, com preces, com pensamentos benevolentes, para que eles possam ter uma passagem mais tranquila, não é? É o que estamos aprendendo aqui. Ante a necrópole. Assisti, enfim, ao sepultamento de minhas vísceras cansadas. A solenidade, referentemente à qual tanta vez me reportara, descortinara-se meu olhar possuído de assombro. De envolta com as relações afetivas do mundo, compacta assembleia de desencarnados se pôs em movimento. Nosso grupo continuava reduzido, mas aumentara. Outros amigos se reuniram a nós, abraçando-me.
Declarava-me desejoso de me acompanhar na passagem para a esfera próxima. Intensa curiosidade dominava-me as emoções. Quando o cortejo estacou, era a entrada para a necrópole final. Todo o local se enchia de gente desencarnada. Francamente, tentei seguir para dentro, mas Bezerra, num abraço fraternal, recomendou compassivo: Meu amigo, não tente a lição agora. Recordemos a parábola e deixemo-nos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Em seguida, solicitou aos novos circunstantes nos deixassem a sós, até o instante da retirada definitiva. Percebendo-me o desapontamento, observou-me bem-humorado. Jacó, você não sabe o que está desejando. Por enquanto, os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Além disso, não desconhece que as vibrações daqueles que o amam procuram-o em qualquer parte. Em virtude do parecer respeitável, afastei-me do corpo morto no momento em que penetrava a nova moradia. Mais uma vez, meus amigos, está claro. Quanto menos pessoas presentes nos enterros, melhor é para o que vai, melhor é para o ente querido que se descoloca do corpo, certo? Então, nada de fazer grandes convites. Vamos comunicar no futuro, depois que tudo passou, que o nosso ente querido faleceu. É melhor para eles e o que queremos é o que é melhor para eles. A passagem. Quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera, usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Posso hoje dizer que os elos morais são muito mais fortes que os liames da carne. Se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. E se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, debater-se-á, chorará, reclamará embalde, porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores. Se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. Livremo-nos do débito, para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso. Corrijamos o erro enquanto a hora é favorável, evitando a retificação, muita vez dolorosa. Lembramos sempre, quantas vezes forem necessárias. Cada caso é um caso. Assim como não há um nascimento igual ao outro, não há um desprendimento da vida física igual a outra. As variáveis são inúmeras, mas em todos os casos temos como claro o desprendimento não só dos objetos, mas também das pessoas, dos amores e dos rancores, nos facilita muito a passagem do mundo físico para o mundo espiritual. E seguindo na nova cartinha de Jacó, na expectativa inquietante. Agora que me desembaraçara do corpo grosseiro, então restituído à terra, mãe comum das formas mortais, intrigava-me o próprio destino. Abandonamos o cemitério. Preocupado, reparei que Marta sorria afavelmente para mim. Bezerra e o irmão Andrade despediram-se com um afetuoso abraço, declarando que nos esperariam dentro de 2 horas em determinado sítio fronteiro ao mar. Novamente o mar. Minha filha respondeu por mim, afirmando que não faltaríamos. Sozinhos agora, perguntou-me se não pretendia dizer adeus ao antigo ninho doméstico. Aqui contente. Com que ansiedade tornei o ambiente familiar.
Contemplei enternecido tudo o que fora amontoado pela ternura das filhas em derredor das minhas necessidades de velho, e de permeio com o pranto que me assomou abundante aos olhos, aí espalhei os meus pensamentos e votos de paz e reconhecimento. Visitei o núcleo de trabalho em que tantas vezes fora beneficiado pela graça divina. Abracei espiritualmente alguns amigos e pus-me a caminho na direção da praia. A que destino me conduzia? Desencarnado como me achava, por que motivo não me vinha à lembrança, de súbito, toda a trama da reminiscência do passado? Por que razão não me recordava da anterior libertação espiritual? Onde se localizaria a minha nova habitação? Na região europeia em que eu reencarnara, ou na zona americana, em que fora servido pelas benditas oportunidades do serviço e da experiência? Marta assinalou-me a inquietude e recomendou-me paciência. Teria os problemas solucionados pouco a pouco. Em rápidos minutos, alcançamos a praia. Para onde me dirigia? Próxima cartinha. Entre companheiros. Em meia hora, congregava-se ao nosso lado reduzida assembleia. Espíritos protetores traziam outras criaturas tão necessitadas de assistência quanto eu mesmo. Esclareceu-me Marta que outros desencarnados, carentes de amparo, se reuniam ali esperando também oportunidade de se ausentarem dos círculos terrenos. Admirado, notei-lhe o abatimento e o cansaço. Exceção de 2 dos 15 convalescentes da morte, que se aglomeravam junto de mim, sob o patrocínio de amigos abnegados, mostravam eles o olhar vitrificado e se movimentavam maquinalmente, orientados pelos benfeitores. Acredito que, por minha vez, não revelava aspecto exterior mais atraente. Todavia, não perdera a faculdade de analisar a situação. Podia conversar à vontade e mesmo confortar com um deles, dos menores posição psíquica, que simpatizou comigo à primeira vista. O irmão Andrade, novamente conosco, notificou-me, delicado, que nem todos os socorridos se haviam desencarnado na véspera. Alguns permaneciam libertados desde alguns dias, mas não se apresentavam condições de seguir adiante, senão naquela noite formosa e pacífica. Asseverou que não era fácil abandonar, sozinho, sem maior experiência da espiritualidade superior, o domicílio dos homens. Inumeráveis entidades inferiores cercam os recém-libertos, tentando realgemá-los às sensações do plano físico. Não seria justo expor os amigos bem-intencionados a semelhantes ataques, e por isso se formavam extensos cordões de vigilância. Disse-me que os pensamentos desordenados de milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas do ambiente humano criam verdadeiros campos de imantação, aos quais não se subtrai a alma facilmente. Acentuou que a nossa retirada, em perigosa circunstância qual aquela, em que a expedição conduzia alguns irmãos, quase inconscientes, se realizaria com mais êxito sobre o campo ou sobre as águas. A atmosfera ao redor desses elementos é mais simples, mais natural. Tive a impressão de que Bezerra era supervisor da viagem. Organizou os grupos, distribuiu instruções, estimulava-nos, vigorosos e otimista, um a um. Aproximou-se de mim e informou que a primeira jornada dos que se desenfeixam da terra, ou melhor, que se desenfaixam da carne, exige providências que lhes garantem a tranquilidade, fazendo-me sentir que ainda nos demoraríamos um tanto, aguardando uma professora de bairro distante. Escoaram-se alguns minutos e respeitável senhora, ladeada por 2 benfeitores, acercou-se de nós. Reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade. Formosa alegria pairava-lhe ao semblante calmo. Saudou-nos a todos simpática e feliz. De todos nós, os recém-desencarnados que ali nos reunimos, era a única de cujo peito irradiava a luz.
Identifiquei-lhe a humildade cristã. A evidente superioridade que a distanciava de nós parecia afligi-la, tal a modéstia que lhe transparecia das atitudes. Bezerra cumprimentou-a, bondoso, e confesso que, reparando aquela mulher de maneiras simples e afáveis, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja me assaltou o coração. Marta, todavia, lançou-me olhar de branda reprimenda. Aquietei-me de pronto, ponderando os sacrifícios a que fora, por certo, conduzida a bem-aventurada criatura, que me impressionava tão fortemente para conquistar o precioso atributo. Dono de enorme cabedal de informações sobre os maléficos efeitos da emissão mental menos digna, busquei a recuperação própria, reconciliando-me, apressado, comigo mesmo, em face da veneranda educadora, cuja superioridade quase me feriu. Rearticulei as ideias do bem, dando-lhe curso intenso da atividade interior. Minha filha sorriu, aprovando-me em silêncio. Aviso de Bezerra. Tão preparado quanto possíveis para a marcha, Bezerra tomou a palavra conselheiral, dando-nos a conhecer os percalços do caminho. Não posso reproduzir-lhe as observações ao pé da letra, mas o grande benfeitor anunciou que nos guardariam surpresas dolorosas na hipótese de não sabermos manter serenidade e desapego. À exceção da irmã, que a nós se reunia por último, não detínhamos o poder da irradiação luminosa, condição que garantia o êxito da defensiva contra qualquer assédio das trevas. Estávamos quase todos, os recém-libertos do corpo, desprevenidos quanto a semelhante recurso e distraídos da preparação interior, não obstante a amplitude de nossa confiança em Deus, poderíamos assim cair em sintonia com as forças da ignorância, inimigas do bem. Conservávamos-nos todos sob a custódia de elevados benfeitores que se interessavam por nós, por nossos destinos. Todavia, se manifestássemos certo esforço no serviço da crença religiosa, fôramos mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela no mundo. Achávamos-nos agora num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmos, no supremo bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio, enquanto no plano carnal poderíamos gastar a sagrada força da vida, lisonjeando os prazeres da plenitude física, esquecidos de exercitar as energias internas. Aqui, porém, éramos obrigados a reajustar apressadamente o cabedal de nossos recursos íntimos, centralizando-nos na sublimação da vida em face do porvir, se não quiséssemos dilatar a permanência nos círculos inferiores, acentuando qualidades menos dignas. A jornada, pois, representava a primeira experiência importante para nós, reclamando a nossa determinação de prosseguir para o alto, com o máximo desprendimento da velha estrada de lutas que abandonávamos. De outro modo, provavelmente, seríamos colhidos por emoções negativas, inclinando-nos para o retorno. A advertência de Bezerra calou fundamente em todos nós, que o ouvíamos, guardando noção daquela hora grave. Reparando que era grande o número dos que ali se mantinham, como se narcotizados, indaguei que Marta, em tom discreto, como se comportariam eles ante o severo aviso, informando-me a filha de que diversos dos irmãos em traumatismo psíquico despertariam em breves instantes, tanto quanto lhes fosse possível, e que, no fundo, cada qual registrava a advertência a seu modo, segundo lhes permitia a capacidade de entendimento, ainda mesmo considerando a posição de semi-inconsciência em que se achavam. Pretendia formular ligeiro inquérito com respeito à irradiação luminosa, a que Bezerra se referia, mas Marta me pediu, bondosa, deixasse as perguntas para depois. Curioso esse Jacó. A partida. Em breves minutos encontrávamos-nos prontos. O irmão Andrade e Marta sustentavam-me com os braços lado a lado. Outros grupos se formaram. Os recém-desencarnados, como me ocorria, mostravam amparados, um a um,
por amigos espirituais, acreditando eu que esses constituíam 2/3 de nossa expedição. A capacidade de volitar está intimamente associada à força mental, porque após sentida oração do supervisor, começamos a flutuar acima do solo, guardando comigo a nítida impressão de que o vigoroso pensamento de Bezerra nos comandava. O poder da individualidade evoluída e aperfeiçoada nos cometimentos espirituais deve assemelhar-se, de alguma sorte, ao do dínamo gerador em eletricidade, porque assinalava em mim, de modo inequívoco, o impulso determinante do orientador, que ia à frente. Não seguíamos em cordão contínuo, mas em grupos de 2, 3 e 4, unidos uns aos outros. Apesar do abatimento, não quis perder o novo espetáculo. Em breves minutos, tínhamos as águas sob os pés, elevando-nos vagarosamente à margem de peixes humanos no mar aéreo. Observação estranha, julguei que pudesse continuar vendo edifícios e arvoredo, rios e oceano, embora o véu noturno, como se contemplasse o solo planetário da janela de um avião comum. Todavia, a sombra embaixo se fazia assustadoramente mais espessa. Indaguei do irmão Andrade sobre a origem do fenômeno, afirmando-me ele que a esfera carnal permanece cercada por vasta condensação das energias inferiores diariamente libertadas pela maioria das inteligências encarnadas, assim como a aranha vive enredada na própria teia, aqui mais alto, com a visão de que já dispunha, poderia ver o material escuro a rodear a moradia dos homens. São vários espíritos, meus amigos, que nos falam a respeito do mar cinzento em que todos nós vivemos, fruto dos pensamentos que todos nós produzimos. É preciso purificá-los para que possamos viver numa atmosfera melhor. Seguindo, quando perguntei se aconteceria o mesmo, caso partíssemos durante o dia, informou: não, qual acontece entre os homens, animais e árvores, há também um movimento de respiração para o mundo. Durante o dia, o hemisfério iluminado absorve as energias positivas e fecundantes do Sol, que bombardeia pacificamente as criações da natureza e do homem, afeiçoando-as ao abençoado trabalho evolutivo. Mas à noite, o hemisfério sombrio, magnetizado pelo influxo absorvente da Lua, expele as vibrações psíquicas retidas no trabalho diurno, envolvendo principalmente os círculos de manifestação da atividade humana. O quadro de emissão dessa substância é, portanto, diferente sobre a cidade, sobre o campo ou sobre o mar. Nos polos do planeta permanece o gelo simbolizando a negação desse movimento. Mais tarde, observará você que as mesmas leis que controlam o fluxo e o refluxo do oceano influenciam igualmente o psiquismo das criaturas. Recordei as páginas de André Luiz, narrando a vida além túmulo. Tentei alongar a curiosidade sadia que chegava a vencer minhas impressões de abatimento, mas o delicado amigo aconselhou-me o silêncio e a oração, à face da expectativa inquietante daquela hora difícil de nosso retorno à vida espiritual. Meus amigos, e viva o sol, que tudo clareia, que tudo vence, que tudo apaga dos pensamentos negativos, não é verdade? Então, meus amigos, ficamos mais uma vez por aqui e eu aguardo a todos no próximo capítulo com mais conhecimentos importantes.